O gabinete tem recebido inúmeras reclamações quanto à escala de serviço e o cumprimento da jornada de trabalho. Nesse sentido, pergunto, a jornada de trabalho está sendo cumprida à risca? Quando o militar trabalha horas excedentes, essas vão para um banco de horas? As horas excedentes são consideradas para fins de concessão de folga? Como é feita a comunicação das unidades quanto ao cumprimento das escalas, folgas e descanso? A quem é dirigido? Considerando as mudanças em algumas escalas de serviço, o número de folga ou de período de descanso foi afetado, reduzido em algumas escalas. Em virtude dessas mudanças, houve a necessidade de diminuir o efetivo em alguma cidade ou setor? Com relação ao artigo 6º-A da Lei 22.415 de 2016, ou seja, aos pedidos de transferência para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, o Comando Geral está cumprindo o que determina a lei? E para os pedidos que visam diminuir a distância entre o trabalho e a residência do militar, há militares que deslocam mais de 200 quilômetros entre o trabalho e sua residência, trazendo enorme prejuízo e graves consequências para toda a família. Ainda quanto aos pedidos de permutas, há um acompanhamento destas demandas, de forma a atender os casos em que tanto o interesse da corporação como do servidor? Em agosto de 2017, durante o desgoverno do PT em Minas Gerais, o promotor Henrique Nogueira Macedo contou em audiência pública na Comissão de Segurança Pública que foi vítima de tentativa de roubo. No entanto, o crime foi registrado como tentativa de furto. Neste mesmo sentido, inúmeras outras denúncias chegaram ao gabinete a diversos batalhões da capital e do interior, como Frutal, no Triângulo Mineiro. Nos relatos policiais mencionam que vítimas de roubo, por exemplo, chegam a sofrer uma espécie de pressão psicológica ao registrar o BO. Isso porque os militares perguntam diversas vezes como ocorreu o crime, se o criminoso estava presente, armado e qual arma havia sido usada. Dizem que, abre aspas, o comandante quer reduzir as estatísticas. Isso acontece muito. Piorou demais com a crise financeira pela qual o Estado passa. Isso é uma matéria publicada pelo Destaque News Brasil em Super Notícias, em 4 de julho de 2018. Diante do exposto, existe alguma ordem direta, documento ou orientação para que os policiais militares alterem a natureza dos fatos registrados em redes como forma de reduzir o índice de criminalidade violenta do Estado? Em caso negativo, qual a providência adotada para que não ocorram novas denúncias como as mencionadas acima? Atualmente, quantos policiais militares são assistidos pelo Programa Lares Gerais de Segurança Pública? Qual providência tomada em relação aos que estão sendo notificados para desocupar os imóveis, já que não há recursos para o Promorá, ou seja, para cumprir a finalidade da Lei 17.949/2018? Tendo em vista os inúmeros registros de casos de policiais militares com transtornos psicológicos, atentados contra a própria vida e afastamentos em decorrência de psicopatias, quais medidas a corporação vem adotando para prevenir, conscientizar ou tratar problemas dessa natureza que estejam atrelados à atividade policial militar ao longo dos anos? Destaco que hoje mesmo nós tivemos um suicídio, se eu não estou equivocado, no 41º Batalhão. Tivemos um novo suicídio. Nesse sentido, aliás, uma outra pergunta, o uso da supremacia de força é princípio fundamental para o sucesso da abordagem policial, bem como para observar o nivelamento de força adequado para controlar a sempre presente ameaça, além de, ao ser observada, assegurar a segurança do próprio policial no exercício de sua atividade. Nesse sentido, o Comando Geral já identificou a continuidade de escalas de serviço, lançando um único policial militar, tanto no policiamento a pé quanto em viaturas. Quais as providências determinadas para acabar com essas escalas? Nos anos de 2015, 2016, 17, 18, o gabinete itinerante deste deputado visitou destacamentos e pelotões por todo o Estado e constatou que em alguns lugares não havia armamento pesado disponível, ou quando havia um fuzil, não havia policial militar credenciado para o uso do mesmo. Segundo informações à época, não havia recurso financeiro para custear os cursos e treinamentos, e sequer havia munições. Nesse sentido, quais as efetivas ações do atual Comando Geral quanto à situação exposta? Estes são os nossos primeiros questionamentos, comandante.
senhor tem a palavra. Vou responder todas. Sobre escala de serviço. Foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, fruto de ampla discussão, e a gente considera como um avanço, autoria de Vossa Excelência, o estabelecimento de 40 horas semanais. É lógico que no primeiro impacto da lei, nós tivemos que fazer uma readequação de alguns serviços na Polícia Militar. As escalas foram alteradas. Nós tivemos impactos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro. Acreditamos que a lei ela foi criada para um melhor conforto do policial militar e dentro aí dos direitos humanos do policial militar. Então, acreditamos que o objetivo da lei foi essa. E eu vou parafrasear Vossa Excelência, se o senhor me permitir. Eu lembro que quando aprovou a lei, o senhor falou assim: comandante-geral da Polícia Militar, 40 horas semanais não é 160 horas mensais. Porque senão eu poderia estabelecer uma escala numa semana de 70 horas e na outra de 20. Acontece que algumas unidades do Estado, isso foi detectado pelo Coronel Marcelo, subcomandante-geral, que fizeram algumas escalas aí de 12 por 24 e 12 por 72. Uma semana o policial militar trabalha 24 horas, na outra ele trabalha 52, podendo chegar a 56. É lógico que nós proibimos essa prática de escala. Por quê? As nossas escalas, nós temos vamos falar assim, para melhor entendimento, nós temos um cardápio de escala que vai se adaptar às unidades. A escala aqui na capital não é a mesma de um destacamento, por exemplo, que tem 8 polícias. Lá eu faço a escala inteligente, eu coloco o policial em determinados horários, eu não tenho policiamento 24 horas na cidade, eu não tenho como colocar, eu coloco na escala de acordo com a necessidade. Vai ter um evento na cidade, vai ter uma festa, final de semana é diferente do início da semana, mas as 48 horas, ela não é uma opção, ela é uma ordem, ela está prevista numa lei, 40 horas semanais. Às vezes, acontece do policial militar passar dessa hora. Por exemplo, ele está no meio de uma ocorrência. Ele completa 40 horas semanais e eu falo assim, espera aí, eu vou largar essa ocorrência aqui porque eu vou bater ponto ali. O policial militar não bate ponto. Ele continua na ocorrência, pode se estender 12 horas, 24, e isso acontece todos os dias. O policial militar vai para outros estados atrás de criminoso. A gente faz essa compensação, a ordem desse comandante já está institucionalizada, é o banco de horas. Nós temos um sistema desenvolvido pela Polícia Militar para o controle desse banco de horas. Mas eu sou muito transparente, deputado. Eu trabalhei na Rotan, comandei a Rotan. Tem um sargento na Rotan lá que tem 600 horas, de tanto que ele trabalha, extra. Ele pega a ocorrência, ele fica 2 dias. Quando ele não pega o criminoso, ele vai embora. Opção pessoal dele, tirocínio policial. O que a gente faz? A gente faz a compensação conforme o possível, porque eu tenho uma responsabilidade com a sociedade também, tá certo? Às vezes a gente até prolonga as férias, ele tem 10 dias úteis, a gente fala, não pode voltar 3 dias depois, vamos fazer a compensação. Então, a orientação deste comandante é o cumprimento do que está na lei. E as escalas existentes no Estado são aquelas previstas na nossa resolução, que está cumprindo o princípio da publicidade. O senhor conhece a resolução. Se tem fatos isolados no Estado que contrariam a resolução, chegando ao conhecimento desse comandante, nós determinamos imediatamente que cesse a prática dessas escalas. Pedido de transferência. A lei foi aprovada aqui ano passado, no final do ano. Nós estamos ainda fazendo uma adaptação na lei. Confesso para o senhor que nós temos lá vários pedidos de transferência com base na lei, que não foram ainda deferidos. Eu não tenho condições de deferir todos ainda. Por quê? Porque senão eu vou desguarnecer os policiais que estão na fronteira. Nós temos caso lá de policial militar que constituiu união estável como a funcionária do Banco do Brasil.
Aí ele tem que ir, porque não tem Banco do Brasil na cidade. Poderia ser o inverso. Aí eu tiro o policial. Eu tenho visitado as unidades de fronteira e os policiais estão lá falando assim: comandante, pelo amor de Deus, não deixa a gente retornar à realidade de 2 policiais militares na cidade. Custamos a chegar ao nível de 8, alguns ainda 6. Precisamos, a nossa meta serão 12 policiais militares. A gente faz a transferência do policial, normalmente quando se encerra o curso, depois de 3 meses, o policial militar apresenta a união estável e pede para retornar. Eu sei que eu tenho que cumprir a lei, mas eu confesso para o senhor que eu também tenho que achar um equilíbrio no interesse público. Os casos concretos eu vou discutindo aqui com a comissão. Distância entre a residência e o trabalho dos policiais militares. A forma que a Polícia Militar encontrou para minimizar isso aí, eu não encontro policial militar à disposição em todos os municípios. Não adianta, tem município aí que eu tenho um policial que é da cidade. O cidadão não quer ingressar na polícia. Nós temos regiões do Vale de Jequitinhonha, por exemplo, que as pessoas não têm o curso superior para ingressar na polícia. Aí eu tenho que mandar policial de Belo Horizonte, de outro lugar para lá, porque eu não posso deixar de estar presente também. O que a gente tem feito é o concurso regionalizado. Só que às vezes acontece do policial militar, ele é de Juiz de Fora e presta concurso para a capital. Aí ele forma aqui na capital e fica pedindo para voltar para Juiz de Fora. Mas ele prestou o concurso para Belo Horizonte. Eu tenho que ser honesto até com os candidatos, porque ele tirou a vaga de alguém que poderia estar aqui em Belo Horizonte. Mas nós sempre buscamos o equilíbrio, ok? Nós temos um sistema na polícia que regula isso aqui. É complicado, nós já perdemos policiais no início desse ano que estavam deslocando do trabalho para a residência, depois de 12 horas de serviço cansado. Mas eu não consigo. Nós temos o Instituto da Casa Funcional, né? A maioria, 72% das nossas casas funcionais, elas são destinadas aos praças, e muitas delas são cedidas pelo prefeito, justamente para tentar minimizar essa questão de residência e trabalho, essa distância. Tentativa de roubo. Não existe nenhum documento da Polícia Militar que permita que seja maquiado qualquer dado. Eu nem vou mostrar aqui devido ao tempo, mas eu tenho aqui a planilha, eu posso deixar com o senhor. Eu faço um controle de todas as unidades em termos de roubo tentado, roubo consumado, da natureza 99.000. A gente faz esse controle, faz 5 auditorias. Existem casos que nós temos que mudar a natureza, mas a maioria é que registrou como roubo e depois a gente tem que colocar como furto, porque a pessoa falou que o celular foi roubado, mas era para efeito de seguro. Não tinha sido roubado nada. Então, não existe nenhuma autorização do comando geral. Todos os casos que chegam ao meu conhecimento, eu abro procedimento apuratório. Nós queremos apresentar uma estatística verdadeira e não uma estatística mentirosa. Lares Gerais é um grande desafio, foi um programa antigo. Nós temos vários casos de conjuntos habitacionais que os policiais militares estão morando lá e eles estão recebendo ordem para desocupar o imóvel por inadimplência em relação a, às vezes, até alguma despesa com o próprio condomínio. Eu tenho tratado isso aqui é um programa gerenciado pela CESP, a gente precisa resolver isso aqui sim, deputado, mas não tem essa solução. O Promorar não tem nenhuma destinação de recurso atualmente, nem o repasse para o IPSM está sendo feito. Índice de suicídio, eu sou um comandante muito humano. Nós estamos desenvolvendo algumas ações através do nosso corpo técnico, dos nossos psicólogos, para evitar o suicídio do policial. O problema é que o policial está com a arma na cintura. Ele decide suicidar, ele tira a arma e atira na cabeça. Eu fiz questão de ler o estudo sobre isso. O cidadão não, ele vai ter de comprar arma, ele vai ter de subir no prédio, aí chega lá e não tem coragem, ele não pula. O policial não. Hoje nós estamos com uma fatalidade aí. Pegou uma submetralhadora, uma carabina, deu 5 tiros no peito, regime de rajado. Nós não tínhamos nenhum registro de depressão por parte desse policial. Policial novo, exemplar, trabalhava no GEPAR. Difícil de explicar. Patrulha unitária, nós temos esse serviço, principalmente no 22º Batalhão. É um protocolo que a Polícia Militar tem. O policial militar que trabalha na patrulha escolar é numa região, patrulha unitária, é numa região comercial.
ele não faz essas abordagens, ele sempre tem outra viatura próxima dele. Policiamento a pé é o conceito antigo de Cosme e Damião, é sempre 2. Agora, eu vou apurar os casos. Pois é, mas a ordem é sempre lançar 2 policiais. Agora, às vezes eu lanço um numa esquina, uma na outra, ele está quase no visual um do outro. Os policiais que trabalham na patrulha unitária, só para o senhor ter ideia, é aqui no 22, são voluntários. Se tiver algum policial que não queira, eu não vou escalar ele obrigatório, tem que concluir. Ok? Então, concluindo aqui a última pergunta. Armamento para redistribuição para as unidades que estão no interior. Já redistribuímos 253 armas. Estamos adquirindo 350 armas, serão todas destinadas aos destacamentos. Igual estou dizendo para o senhor, polícia lá na fronteira tem que estar com fuzil 762. Então, nós já estamos fazendo essa redistribuição. Comandante, a preocupação okay? O credenciamento, deputado, ano passado nós evoluímos muito, mas eu assumo o compromisso com o senhor aqui, que se tiver essa demanda, ela não é do meu conhecimento, porque nós credenciamos muito. Agora, todo policial militar que sai de qualquer curso da Polícia Militar já sai credenciado. E uma inovação, o credenciamento era de 2 em 2 anos. Eu estou cortando essa regra.